O som dos saltos ecoava pelo corredor branco e frio. Maria segurava firme o balde e o pano, como se fossem a última coisa que a mantinha de pé. Trabalhar como empregada doméstica nunca foi motivo de vergonha para ela, mas naquele lugar, a humildade doía mais do que o peso do balde. O apartamento era grande, cheio de janelas e cheio de olhares. Cada canto parecia lembrar que ali, ela só existia quando alguém precisava. Maria, traz o café. Maria, limpa aqui. Maria, sem demorar. Era como se o nome dela tivesse virado verbo. A patroa, Dona Helena, era conhecida por sua elegância e por tratar os outros como espelhos do próprio ego. Sempre maquiada, sempre com pressa, sempre com alguém para mandar. Maria sorria, mesmo quando doía. Sim, senhora. Era o escudo que ela usava contra o desprezo. Naquela manhã havia uma festa no salão da casa, um almoço de negócios, como Helena dizia. Maria acordou às 5, limpou, cozinhou, arrumou tudo. Cada detalhe perfeito, cada prato alinhado. Mas o que veio depois, nenhuma faxina apagaria. Maria, por que esse copo tá manchado? Helena gritou com voz cortante na frente dos convidados. As risadas cessaram. Maria se aproximou, tímida, tentando explicar. Desculpa, senhora, o pano molhou, Você é sempre assim? Inútil. A frase caiu como tapa. O salão inteiro ouviu, e o silêncio que veio depois foi pior que o grito. Ela tentou respirar, mas a vergonha queimava. Um dos convidados sussurrou. Devia demitir logo Helena. A patroa riu. Ah, se fosse fácil arrumar alguém que trabalhasse direito. Todos riram, menos Maria. Ela baixou o olhar e enxergou o reflexo das próprias lágrimas no chão que acabara de limpar. À noite, quando todos foram embora, ela recolheu os restos de comida, os copos e o orgulho. No canto, a filha de Helena, pequena, assistia em silêncio. Por que a senhora falou assim com a Maria? Helena respondeu. Porque pessoas como ela precisam aprender o lugar delas. A menina não respondeu, mas aquela frase ficaria gravada para sempre. Maria saiu pela porta dos fundos. O vento da madrugada parecia mais leve que o coração dela. Parou por um segundo, olhou o céu e murmurou. Meu Deus, me dá força para não devolver com raiva o que me deram com desprezo. A casa dela era simples, no alto do morro, mas cheia de calor. Um pequeno quarto, uma mesa, um retrato da mãe. No canto, uma Bíblia aberta no Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Ela leu em voz baixa, com lágrimas presas. Porque em breve serão ceifados como a erva. Sorriu pela primeira vez naquele dia. Não de felicidade, mas de fé. Sabia que o tempo tinha formas silenciosas de colocar tudo no lugar. Nos dias seguintes, fingiu que nada aconteceu. Voltava à casa grande, limpava, cozinhava, sorria. Mas dentro dela, algo mudava. Uma semente de força começava a brotar. Ela já não chorava escondido, orava. E cada oração era uma conversa com o futuro. Uma manhã, ao chegar, ouviu vozes altas. Maria, preciso de você agora, gritou Helena. A menina, a filha dela, estava pálida, febril. O desespero dominava o ambiente. Maria não pensou duas vezes. Pegou a menina no colo e correu para a rua, gritando por ajuda. O hospital era longe. Ela correu o quanto pôde, descalça com o corpo pequeno nos braços, suando e rezando. Fica comigo, minha florzinha. Não dorme agora. Chegou ofegante, implorando atendimento. A menina tinha convulsões. Os médicos correram. E Maria, de pé no corredor, com as mãos sujas de poeira, chorava como se fosse a própria filha. Horas depois, a criança estabilizou. O médico saiu e disse: se essa mulher não tivesse trazido rápido, talvez não tivesse dado tempo. Helena, que chegava logo atrás, congelou. Olhou para Maria e pela primeira vez não soube o que dizer. A menina acordou. Sorriu fraco, sussurrando. Sabia que você vinha. Maria segurou a mão dela e respondeu baixinho. Prometi que cuidaria de você, lembra? O quarto ficou em silêncio. Só o som do monitor batendo em paz. Helena ficou parada na porta, as palavras presas entre culpa e orgulho. E pela primeira vez, viu Maria como uma mulher, não como uma sombra. Mas Maria não esperou.
Deixou o hospital antes que dissessem qualquer coisa. O perdão dela não precisava de plateia. Nos dias seguintes, ela não voltou ao trabalho. O salário atrasado, o coração cansado. Mas o que ela salvou naquele hospital valia mais que qualquer dinheiro. Do outro lado da cidade, Helena tentava dormir, mas o peso da consciência não deixava. A lembrança do riso na festa, o olhar da filha, o nome Maria ecoando entre culpa e vergonha. Às vezes, a vida ensina com dor o que o orgulho se recusa a entender. O tempo passou. Maria já não chorava quando lembrava da festa. Aprendeu que o silêncio pode ser casa quando o mundo é cruel. Voltou a fazer pequenos trabalhos. Passava roupas, cozinhava para vizinhos e nas noites longas orava. Deus, não me deixa guardar raiva. Me ensina a ter propósito. Do outro lado da cidade, Helena vivia um vazio que o luxo não enchia. A filha perguntava: "Mãe, cadê a Maria?" E a culpa respondia no lugar das palavras. Meses depois, Maria soube de um centro comunitário que buscava voluntários. "Não tenho estudo, mas sei cuidar", disse. Aceitaram. E ali, ela descobriu algo que nenhum salário dava: sentir-se necessária. Ensinava crianças, fazia café, ouvia histórias, e cada rosto que sorria curava um pedaço da ferida. Certa tarde, uma repórter gravou uma matéria sobre o projeto. Maria falou pouco. A gente não precisa ser grande para mudar o mundo, só precisa não desistir dele. A reportagem foi ao ar e encontrou quem precisava ver. Helena reconheceu o rosto na TV. O nó na garganta veio antes das lágrimas. Ela seguiu e eu fiquei presa em mim. Na manhã seguinte, vestiu simplicidade, pegou o carro e dirigiu até o centro. Maria varria o pátio. Quando a viu, o tempo pareceu parar. Helena se aproximou devagar, olhos marejados. "Vim pedir perdão." Maria sorriu com serenidade antiga. "Já te dei, só faltava você aceitar." As duas se sentaram num banco gasto. O vento passava entre as árvores, leve como recomeço. "Obrigada por ter salvo minha filha e por ter me salvo de mim." Maria respondeu. "Deus usa até a dor para ensinar o amor certo." Desde aquele dia, Helena voltou muitas vezes. Ajudava como podia, carregava caixas, servia pão. A menina, sempre de mãos dadas com Maria, plantava flores no jardim. O bairro começou a chamar o lugar de Casa da Esperança, e pela primeira vez, Maria sentia orgulho de ser quem era. Não porque o mundo mudou, mas porque ela escolheu não endurecer. O centro comunitário ganhou cheiro de pão no forno e som de cadernos sendo abertos. As paredes, que um dia ouviram silêncio, agora colecionavam vozes. Maria caminhava devagar, cumprimentando gente por nome, como quem rega flores pelo olhar. Por onde passava, a esperança criava raiz. Helena, sem maquiagem e sem pressa, empilhava caixas, varria, servia água. Aprendeu a agradecer antes de pedir, a ouvir antes de falar. Não por culpa, por entendimento. O orgulho, enfim, descobriu a paz de caber num "obrigada". Um sábado, a menina chegou correndo com um envelope colorido. "Maria, fiz um desenho. Aqui é você me levando no colo, e aqui é a gente plantando flor." Maria respirou fundo, guardando a emoção. "É o desenho de um milagre", sussurrou. Helena ouviu e ficou quieta, porque há verdades que a gente só honra em silêncio. A notícia se espalhou pelo bairro. Inauguração do Jardim da Esperança. Um canteiro feito pelas mãos de quem um dia foi invisível. Placas simples com nomes gravados à mão. Dona Lourdes, alfabetizada aos 63, seu antenor, primeiro emprego, Ana, passou no Enem. No centro, uma placa menor, sem brilho, escrita com letra de criança. "Obrigada, Maria." O prefeito quis ir. A repórter também. A câmera ligou e a apresentadora perguntou se haveria discurso. Maria sorriu tímida. Discurso é para quem não tem tempo de abraçar. Mesmo assim, subiu 2 degraus do palquinho, respirou e disse só o essencial. A gente não é o que fizeram com a gente. A gente é o que decide fazer depois. Quando as palmas cessaram, Helena caminhou até a frente. "Eu tenho algo a dizer." O coração do bairro prendeu o ar. "Um dia, eu humilhei essa mulher na frente de todos.
Hoje, diante de todos, peço perdão. Não mereço aplauso. Mereço aprender. E é isso que venho fazendo aqui. Maria aproximou-se. Perdão não apaga o passado, Helena, mas dá ao futuro um lugar para nascer. As duas se abraçaram. Não foi um abraço bonito. Foi verdadeiro. E isso basta. No fim da tarde, a menina puxou Maria pela mão. Vem ver onde o sol encosta no jardim. Foram as três. A criança na frente, as duas mulheres atrás, passos no mesmo ritmo. O sol deitava devagar, pintando o chão em faixas douradas. O vento moveu as folhas, como quem vira uma página. Maria tirou do bolso um papel gasto. Escrevi para mim mesma há uns anos, quando a vida achou que eu tinha esquecido quem eu era. Leu baixinho, mas a alma dela leu alto. Quando te chamarem de ninguém, lembra que Deus te chama pelo nome. Helena sorriu com os olhos úmidos. Posso guardar essa frase? Pode, mas é para usar. Prometo. As crianças cercaram o canteiro recém-plantado. Cada mão pequena ganhou uma muda de manjericão. Por que manjericão? Perguntou um menino. Porque perfuma a casa, respondeu Maria. E casa perfumada lembra a gente que a gente ama. A câmera registrou o momento, mas não entendeu o essencial. Não era uma festa, era uma restituição. Ali, a dignidade deixava de ser discurso e virava pão, caderno e flor. À noite, o pátio esvaziou. O céu, cheio de pontos quietos. Maria ficou por último, apagando as luzes. Antes de ir, sentou na escada, fechou os olhos e agradeceu por tudo que doeu, porque foi a dor que abriu a porta do milagre. Helena voltou com 2 xícaras. Café? Perguntou, quase pedindo licença. Café? Respondeu Maria, sorrindo. Tomaram devagar, como quem devolve tempo ao tempo. Sabe o que mais aprendi? Disse Helena. Que ninguém é pequeno demais para ser grande no lugar certo. Maria respondeu olhando o jardim. E que o mundo gira, mas o amor é o eixo. Fizeram silêncio. Silêncio de quem entendeu. Silêncio que não pesa. Acolhe. Antes de ir embora, a menina correu e entregou outra folha. Escrevi uma coisa igual adulto, disse orgulhosa. Na folha torta, em letras grandes, nunca humilhe ninguém. A vida vê. Maria abraçou forte. Helena chorou sem esconder. O vento levou o cheiro de café até o portão. E por um instante, pareceu que a noite sorria. Às vezes, a justiça não grita, sussurra. Às vezes, a vitória não é um troféu, é um lugar à mesa. E às vezes, o perdão não muda a história que passou, mas muda quem a conta.